Olá pessoal, vamos então aí para a nossa última videoaula da semana, falando de ondas eletromagnéticas. Eu tenho aqui um esquemazinho, né, que descreve mais ou menos como seria o processo de gerar uma onda eletromagnética numa antena, por exemplo, numa antena transmissora de rádio, de televisão. Então eu tenho aqui um condutor metálico, e nesse condutor metálico está passando corrente elétrica alternada. Uma corrente elétrica alternada é uma corrente que inverte o seu sentido a cada ciclo. Né? Ela passa, né? Então nesse caso, né, a parte potencial positivo está aqui embaixo e o negativo está lá em cima, ou seja, os elétrons, né, estão descendo aqui no condutor, né, a corrente elétrica aponta lá para cima. Né? E depois de concluído, depois de um certo ciclo, a corrente se inverte, né? Ela fica continuamente invertendo. A corrente vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso significa que os elétrons aí que estão nessa corrente aí, né, estão sendo continuamente acelerados. Né? Tem um princípio aí da eletrodinâmica, né, que é a área da física que trata aí desses movimentos de cargas elétricas, né, que quando uma carga elétrica é acelerada, né, ou retardada, né, ou seja, quando ela não está em repouso nem em velocidade constante, quando ela sofre uma aceleração, ela emite uma onda eletromagnética. Então aqui ele está representando o campo elétrico, né, dessa onda que foi emitida. Né? E nessa outra representação eu tenho aqui, né, o campo elétrico e o campo magnético, né? Porque quando ocorre essa variação aqui da corrente, né, essa corrente alternada, aí ela gera um campo magnético também, né? E esse campo elétrico e o campo magnético, eles formam uma onda que é autossustentável, né? Devido ao princípio da indução eletromagnética. Né? O campo elétrico alternado aqui vai gerar um campo magnético que, por sua vez, vai induzir um campo elétrico. Esse é o princípio da indução eletromagnética, que é muito usado em geradores de energia, nos transformadores que a gente tem nos equipamentos. Né? Então, a alternância do campo elétrico faz surgir um campo magnético, que por sua vez vai fazer surgir um campo elétrico, e essa onda vai se propagando indefinidamente aí, né? Vai sendo uma onda autossustentável. Então aqui eu tenho essa onda, né? Geralmente a gente representa só o campo elétrico, né? E deixa implícito o campo magnético. E aqui você pode ver, né, que é uma onda bem definida, com um comprimento de onda específico, vai ter sua frequência, e cuja velocidade de propagação é c, né, a velocidade da luz. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, né, com a velocidade c. No ar é basicamente a mesma velocidade, a diferença é muito pequena. Bom, essa representação ali é de uma onda, né, que está se propagando numa única direção, que tem um único comprimento de onda bem definido, e etc. Mas normalmente quando uma fonte qualquer, seja ela natural ou artificial, emite uma onda, o que a gente tem na verdade é uma emissão de ondas não direcional, né, ela emite para todas as direções, né, e uma superposição, na verdade, de várias ondas que a gente chama de policromáticas, né? Não tem um único comprimento de onda, tem vários comprimentos de onda ali, várias frequências superpostas, né, que aquela fonte está emitindo. E então, né, a gente não tem aquele caso simples que a gente representou anteriormente. Né? Normalmente, para obter aquele caso simples a partir dessas emissões aí, a gente tem que fazer alguns processos com a onda. Né? Então, por exemplo, aqui você tem uma onda emitindo em todas as direções, ele passa por um dispositivo chamado colimador, e você tem aí então as ondas se tornando paralelas. Né?
Normalmente os equipamentos que trabalham com ondas eletromagnéticas, né, eles têm lá um colimador, né, algo para fazer com que as ondas sigam uma direção que você deseja, né, todas elas paralelas, né. E também um monocromador, ou seja, algo que separe os diferentes comprimentos de onda em comprimentos de onda específicos. Por exemplo, um prisma pode ser usado como monocromador, né. No prisma você, né, um exemplo clássico aqui, você incide uma luz branca, né, e o fenômeno de refração, né, faz com que as ondas se curvem, né, e dependendo do comprimento de onda, elas se curvam em direções diferentes. Aí. Então você separa os diferentes comprimentos de onda, por isso que você observa aqui as cores do arco-íris. Né? A luz branca é uma superposição dos diferentes comprimentos de onda. Então, quando você passa pelo prisma, né, elas sofrem a refração, você separa os diferentes comprimentos de onda. Então, uma das possibilidades aí de você obter um comprimento de onda específico. E as ondas, em geral, elas não são polarizadas, ou seja, embora a gente represente o campo elétrico, né, oscilando numa direção ali, na verdade as ondas são tridimensionais, o campo elétrico oscila, né, em todas as direções. Né, para que a gente obtenha uma onda uma onda plana assim, né, uma onda que o campo elétrico oscila numa única direção, a gente precisa passar ela através de um polarizador. Né? São geralmente filtros de material com essas tirinhas aqui que definem a direção aí que ele deixa passar a luz. Né? Isso aqui é só para vocês, né, terem claro que a representação que a gente faz ali, né, normalmente é de uma onda policromática, né, que se propaga numa única direção. Né? E se a gente quer ter isso a partir de uma fonte que está emitindo, nós precisamos, né, fazer um tratamento antes. Então, considerando as ondas monocromáticas, né, cada comprimento de onda aqui, a gente tem todo um espectro eletromagnético, né, que é um range aí de comprimentos de onda e frequências conhecidas, né, que a gente é capaz de medir, de perceber. E tem várias utilidades aí, são aplicadas em diferentes tecnologias, e por isso elas recebem aí esses nomes particulares. Né? Então todas as ondas se propagam com a velocidade c, né, que é o produto do seu comprimento de onda pela frequência. Né? Eu apresentei anteriormente a frequência com o símbolo f, às vezes aparece o símbolo ni, né? Lambda ni, em lugar do f. Ambos significam a frequência da onda. Então, como a velocidade é constante, né, para as frequências maiores, os comprimentos de onda são menores. É isso que está mostrando aqui nos espectros. Né? Aqui eu tenho o meu comprimento de onda diminuindo da esquerda para a direita. Aqui eu tenho um comprimento de onda de 10 a terceira e aqui um comprimento de onda de 10 a menos 13. Então, o comprimento de onda está diminuindo e, consequentemente, a frequência está aumentando. Então você tem aqui para as baixas frequências as ondas de rádio, né, onde são transmitidos sinais de rádio e televisão, as micro-ondas lá do aparelho de micro-ondas da cozinha, as ondas infravermelhas, né, do controle remoto, daqueles sensores de presença e tal, a luz visível, que é que a gente consegue enxergar, né, com os nossos olhos, o ultravioleta, né, que vem com a luz solar, é responsável aí pelo câncer de pele, né? Por isso que a gente precisa usar protetor solar, né? É uma luz que a gente não enxerga, mas que faz mal para a gente. Né? E depois as radiações de mais alta frequência, que os raios gama e os raios X. Né? O raio X tem uma frequência, uma onda de alta energia, né? De uma frequência elevada, que atravessa os nossos tecidos, e acaba sendo refletido pelos ossos que são mais densos. Né? Por isso que eles são usados aí para produzir imagem dos nossos ossos. Aqui eu tenho um outro espectro, né, que dá um destaque maior aqui, né, amplia a região visível do espectro. Nesse caso aqui, o espectro está montado na ordem inversa, que o comprimento de onda
está aumentando da esquerda para a direita. Então as maiores frequências estão aqui do lado esquerdo, as menores frequências estão lá do lado direito. E ele está dando destaque aqui para essa pequena região do espectro, que é a da luz visível, que a gente enxerga, e está ampliando aqui embaixo, então, né, mostrando cada uma das cores do arco-íris aí, né, que correspondem a comprimentos de ondas específicos aí do espectro visível. Né? Vai do violeta, né, que é mais ou menos 400 nanômetros, até o vermelho, que é mais ou menos 700 nanômetros. Acima do vermelho, né, com comprimento de ondas, né, acima em comprimento de onda, né, abaixo em frequência, você tem o infravermelho, né, que já não é visível. Né? E acima do violeta você tem o ultravioleta, né, em frequências mais elevadas, que também não é visível. Então essa é a parte do espectro aí que a gente consegue enxergar. Né? Note que é uma parte bem pequena do espectro todo. Finalmente, é importante ressaltar, né, algumas formas de interação da onda eletromagnética com a matéria. São muitas, eu coloquei alguns exemplos aqui. Primeiramente, tem reações que são fotoquímicas, né, reações que são iniciadas pela absorção de luz. O exemplo clássico é o da fotossíntese, né, são reações de síntese que as plantas fazem e que se iniciam com a absorção de luz. Outro fenômeno importante é a incandescência, né? É a emissão de luz por corpos a altas temperaturas. Né? Aqui eu representei a lâmpadazinha incandescente, né, que tem um filamentozinho lá, você passa a corrente elétrica, essa corrente aquece o filamento, né, ele fica a elevadas temperaturas e emite luz. Isso é o fenômeno da incandescência. E aqui eu tenho alguns outros, né, que são chamados de luminescência, quando a emissão de luz não está associada com calor, né, não está associada com elevadas temperaturas. Então tem vários tipos de luminescência. A quimioluminescência, né, que é um composto químico que emite a luz, né, devido a uma reação química. O exemplo clássico é o luminol, né, um composto usado na polícia científica para detectar sangue, para revelar impressões digitais. Né. Você tem também a bioluminescência, né, que são seres vivos que emitem luz, né, como vagalume ou como essas águas vivas, né, que você tem praias em que você observa, né, uma quantidade tão grande que você observa a praia brilhar assim, né, a água lá brilhar. Né. Então isso é a bioluminescência. Você tem a eletroluminescência, que são dos LEDs, né, certo? E você tem a fotoluminescência. A fotoluminescência pode ser dividida em duas partes. A fluorescência, então nessas lâmpadazinhas fluorescentes que se usa, hoje estão sendo substituídas pelas lâmpadas de LED, né, mas ainda tem muito, que são essas que têm esses tubinhos, né, enrolados assim, né, ou as luzes de neon. Né. Então você tem aqui um gás, em geral mercúrio, né, contido dentro desses tubos em baixas concentrações, e aí uma descarga elétrica nesse gás faz com que o gás se excite e quando ele volta para o seu estado fundamental, né, quando ele retorna essa energia elétrica que ele recebeu, ele retorna na forma de uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética atinge a superfície aqui dos tubinhos da lâmpada, que está revestida com material fluorescente. Então esse material recebe essa onda eletromagnética emitida pelo mercúrio e fluoresce, emite uma outra luz, né, uma luz branca. Esse é o fenômeno da fluorescência. E a fluorescência é mais ou menos o mesmo processo, é uma emissão de luz também que se inicia com uma onda eletromagnética que atinge o material, mas é um processo mais lento, que vai liberando luz aos poucos. Um exemplo clássico são essas estrelinhas que a gente cola no teto, assim, acima da cama, né, que ficam brilhando durante a noite. Então são vários exemplos aí de luminescência, cada um tem um mecanismo diferente para ocorrer, mas todas, no fundo, são interações, né, entre os elétrons das substâncias envolvidas aí e a radiação eletromagnética. Então isso encerra aqui a nossa última videoaula da semana. Espero que vocês
Vejam e revejam esse material, porque com certeza é um material denso, né, muita novidade. É bem possível que a maioria não tenha visto nada disso ainda, né? Essas partes que envolvem os conceitos físicos, obviamente vocês vão aprender com mais detalhes na disciplina de física, né? Mas eu espero que pelo menos essa introdução sirva para dar ideia geral dos conceitos aí da linguagem utilizada. Como sempre, se tiver alguma dúvida, estou à disposição nos nossos canais normais aí no WhatsApp, por e-mail, etc. Bons estudos a todos e uma boa semana.